agora com a participação dos amigos pelo Facebook. Nós somos a entidade espírita Luz e Caridade Ramatiz. O nosso endereço é a Rua Dilon da Cunha Melo, 175, bairro do Rodeio, Mogi das Cruzes. A nossa casa ela funciona todas as terças-feiras e as quintas-feiras. Oferecemos palestra, passe e tratamento espiritual. O horário de funcionamento na terça-feira é a partir das 20 horas, na quinta-feira com 2 horários, o primeiro a partir das 15 horas e o segundo a partir das 20 horas. A nossa casa ela oferece cursos, né? Vamos iniciar agora, quarta-feira, dia 4, a partir das 20 horas, o curso básico da doutrina espírita. E no sábado, dia 7, a partir das 9h15, o curso da infância e juventude. Faço convite a todos a participarem dos cursos aí. A nossa palestrante dessa noite é a nossa irmã Silvana, com o tema Atire a Primeira Pedra. Boa palestra a todos. Tá certinho aí, pessoal? Boa noite a todos. Que a luz, o amor e a paz de Jesus possam nos envolver. E eu gostaria de começar convidando a gente para fazer uma viagem. Todo mundo topa? Vamos viajar? Né? Opa! Fazer turismo sem sair do lugar, né? Então, vamos todos nos transportar agora, lá para o ano 32, mais ou menos, né? Região 32, da era cristã, a região da Palestina, né? Nós estamos numa praça pública, temos uma breve brisa batendo ali, né? Nosso amado Mestre Jesus está ali ajoelhado no chão, agachadinho, escrevendo alguma coisa na areia. Nós vemos a figura do Mestre e nesse meio tempo nós vemos a aproximação de uma multidão de pessoas, uma gritaria, uma balbúrdia, alguns fariseus. Esses fariseus já estavam de olho em Jesus, porque Jesus estava se tornando uma figura perigosa. Jesus estava ensinando as pessoas a amar. Jesus estava ensinando as pessoas o respeito, a igualdade, né? E isso é muito perigoso. Como é que fica o poder de quem quer comandar quando todos somos iguais? E aí, como Jesus estava se tornando uma pessoa perigosa para o poder de então, né? Os fariseus, eles ficavam procurando uma brecha ali para poder pegar Jesus no pulo e aí tirar Jesus de cena. E quando começa aquela barulheira toda, eles estão trazendo à praça pública, aquela multidão, uma mulher adúltera, uma mulher que tinha cometido adultério, né? E a gente está vendo todo esse cenário, imaginem, dezenas e dezenas de pessoas naquela praça. Jesus continua agachado ali, Jesus não se abala, e as pessoas gritando, começam a pegar as pedras, né? Porque de acordo com a lei mosaica, Antigo Testamento, quando você tinha uma mulher que adulterava, ela precisava ser lapidada. O que é lapidada? Né? Apedrejada. O que é a lápide? Não é a pedra? Né? Ela era apedrejada até a morte. Era essa a punição que a mulher recebia. E aí os fariseus, vendo aquela balbúrdia, as pessoas enchendo os bolsos de pedra, quanto mais pedra, melhor, né? Pegavam as vestes, enchiam de pedras também. E aí os fariseus chamaram Jesus, né? Mestre, com aquela hipocrisia, né? Mestre, né? Olha aqui, a gente tem uma adúltera. A lei de Moisés manda a gente apedrejar. Eles sabendo que Jesus jamais concordaria com aquela situação, né? E Jesus não se levanta, Jesus permanece ajoelhado, agachadinho ali. Jesus não levanta o olhar, ou seja, Jesus não dá atenção para aquela situação. Jesus simplesmente vira e fala: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí, como nós estamos lá, a gente não tem pedra nenhuma, nós somos meros espectadores, né? Naquele solzinho e tal, a gente começa a ouvir as pedras caindo no chão.
Cai uma, primeiro os mais velhos derrubam as pedras, depois os mais jovens vão derrubando as pedras, daqui a pouco todo mundo vai se dispersando em silêncio e só sobra naquela praça Jesus e a mulher. Nesse momento, Jesus olha para aquela mulher. Ele chega e fala: mulher, cadê aqueles que te condenam? Todos foram embora. Ele falou: também não te condeno. Vá e não peques mais, para que não te aconteça algo pior, mais grave. E com base nesse cenário todo que nós tivemos o privilégio de presenciar, e a gente pode revisitar esse cenário tantas vezes quantas nós quisermos, porque isso é portátil, a gente pode carregar para onde a gente quiser. Quando nós estivermos ali querendo julgar e condenar alguém, vamos nós lá para o ano 32 na Palestina. E vamos ouvir essas lições que Jesus nos ensina. Quantas vezes na nossa existência, uma pequena reflexão, nós não erramos? Alguém nunca errou? Se nunca errou, me dá a dica. Porque eu sou um poço de erros, né? Eu mais erro que acerto. A gente vai tentando aí vida afora. Nós erramos muito. E quando nós nos equivocamos, o que mais a gente quer? Com certeza a gente quer alguém que pegue o indicador e fique esfregando o nosso nariz. Eu te avisei, eu avisei. Ou que fique nos condenando, ou que fique falando da gente, ou que fique criando intrigas. A gente já tem problema suficiente, isso é o que a gente não precisa. A gente precisa de uma base de apoio que nos auxilie a sair dessa situação. E aí, com base nisso, a gente tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 5, dizendo que as nossas leis, elas são imperfeitas. O nosso planeta, ele é perfeito, gente? Ainda não. Está caminhando, está melhorzinho, está melhorando a cada dia. Mas tem muitas coisas que não são legais. A gente não adianta tapar o sol com a peneira. As nossas leis, elas são eficientes para resolver tudo? Não são. Mas existe uma lei que é infalível. Qual é? A divina. As leis divinas, as leis universais, essas não falham. Seja agora, seja daqui 100 anos, seja daqui 1000 anos, o ajuste vai acontecer. Mas Deus está doidinho para punir a gente? Não. A finalidade é educativa e não punitiva. Nós estamos aqui para que nós possamos aprender a fazer. E como é que a gente aprende a fazer, gente? Só tem um jeito. É o quê? Vocês são tudo no fundo, eu não estou ouvindo nada. A idade está chegando, gente. Como é que é? Fazendo. Aí eu tentei do jeito A, não deu certo. Mas o que a gente faz? A gente tenta do jeito A de novo, porque a gente quer que funcione do jeito A, né? Aí a vida vai dando uma ajeitadinha na gente. Criatura, tenta desse outro jeito aqui. E muitas vezes a gente é meio que condicionado a tentar de uma outra forma. De outro jeito pode dar certo também. Mas para a gente é um processo muito doloroso. E até a gente acertar, a gente já deu umas cabeçadinhas pela vida. Quem nunca? Então, quem somos nós para criticar o comportamento de alguém? Quem somos nós para julgarmos alguém? Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele nos traz uma lição extremamente importante. Não peques mais. Porque ele fala que quando nós deixamos de dar apoio para aquele que erra, nós estamos deixando de dar uma oportunidade para que aquela pessoa acerte. A gente vai acabar, muitas vezes, piorando a condição daquela criatura. Porque ela já está numa situação difícil. Quantas vezes isso não aconteceu conosco, ou está acontecendo nesse exato momento? A gente está numa situação difícil
E nós não temos apoio, nós não temos aquela, sabe aquela base? Olha, estou contigo, conta comigo, para que nós possamos tocar a vida. E quando nós deixamos de dar esse suporte, nós estamos facilitando o processo de queda dessa pessoa. Somos corresponsáveis, sim ou não? Sim. Somos corresponsáveis. Então, não atirar a primeira pedra, ou a segunda, ou a terceira, ou qualquer que seja, né? É dar aquela pausa para que a gente possa refletir. Eu não vou criticar, não vou condenar aquela pessoa. E o que eu posso fazer para auxiliar aquela pessoa? Muitas vezes é extremamente difícil. São inúmeras possibilidades de situações. Mas todas as vezes que nós condenamos e julgamos alguém, nós nos colocamos num patamar de superioridade. Quem duvida? Não acredito. Nossa, olha o que fizeram lá. Fizeram. A gente se exclui. Como diz a moçada, me exclui dessa. A gente se exclui desse processo. E a gente vai condenando o comportamento das pessoas, se isentando da solução do problema. E acreditando que estamos num patamar tão superior, como é que a gente falava quando a gente era criança? Estou falando com o pessoal mais ou menos da minha idade, assim, né? O que vem de baixo não me atinge. Não é isso que a gente falava quando a gente era criança? Mas aí eu tenho uma novidade para muitos de nós, que geralmente aquilo que a gente critica no outro é aquilo que a gente está construindo para a gente. Dela? E aí a gente tem um querido chamado Emmanuel. Quem já ouviu falar do Emmanuel? Só eu? Ufa, ufa, né? Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele tem uma mensagem no livro Pão Nosso, que é uma mensagem muito pertinente. Qual que é o título da mensagem? Ele faz uma pergunta interessante. Ele vira e fala assim, e o adúltero? Porque o povo lá estava apedrejando a adúltera. E Emmanuel fala para a gente, não existe adultério unilateral. Palavras de Emmanuel, não é da Silvana. Vão lá, acho que é a lição 83 do livro Pão Nosso. E o adúltero? Se eu errei no número, no nome eu não errei. Né? Aí a gente, nossa, não existe realmente um adultério unilateral. Vejam como as nossas leis, elas são ineficientes. Eram as leis da época. O adúltero, ele ficava ileso. Mas quando Jesus fez o questionamento não, a afirmação, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra e as pedrinhas foram caindo, quantos adúlteros não punidos jogaram as suas próprias pedras? Todos, né? Ou não, né? A gente não sabe. A gente só está olhando lá o cenário. Quantos? Porque, repetindo o que Emmanuel fala, não existe adultério unilateral. Mas a mulher, ela era a única que era responsabilizada. Né? Hoje nós sabemos que a legislação mudou, olha que beleza. Infelizmente, em algumas localidades, a lapidação ainda acontece, principalmente nos interiores, né, bem recônditos das regiões lá do Oriente Médio. Isso ainda acontece. Mas a gente sabe que aos poucos isso vai acabar, gente, porque não cabe mais no nosso planeta esse tipo de comportamento. Mais dia, menos dia, isso acaba. Mas no nosso círculo de convivência, de que maneira nós estamos julgando os outros? Porque eu até trouxe aqui a colinha, eu tiro o óculos e ponho o óculos, né, gente? A minha colinha, porque ele está dizendo, lá em Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Isso daqui é para abordar no travesseiro, para a gente não esquecer nunca mais. Diz assim, não julgueis, a fim de não serdes julgados. Porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Do jeitinho que a gente julgar os outros, nós seremos julgados. Aí começa a arder, né? Aí a gente começa a coçar a cabeça. Ui,
E agora, como é que eu faço? Aí a gente vai fazer o recapitula, a gente fala, ai caramba, eu já julguei tanto, né? Se eu for julgar os outros do mesmo jeito, aliás, se eu for julgado do mesmo jeito que eu julguei os outros, como é que eu fico nessa situação? Mas não é só isso. E finaliza. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. E como é que ficamos? Do mesmo jeito que a gente agiu para com os outros, a vida vai agir para conosco. Vai ser gostoso, gente? Aí cada cabeça vai ser o seu guia. Então, está no momento de nós começarmos a cultivar a humildade. Estamos todos no mesmo barco. Nós, que se tivermos um pouco mais de consciência, temos mais responsabilidade, só isso. Se nós tivermos menos consciência, nós estamos num processo de aprendizado pouco diferenciado. Mas a nossa responsabilidade, enquanto seres encarnados aqui nesse planeta, é agirmos da melhor forma possível para conosco e para com os nossos semelhantes. Porque cometermos falhas não é nada fácil nem nada agradável. A gente gosta de admitir que cometeu erro? Uma das coisas mais difíceis é a gente fazer o quê? Pedir desculpa. A gente às vezes prefere que um braço seja arrancado de nós do que a gente pedir desculpas. Quantas pessoas estão sem se falar dentro da mesma família porque não dão um braço a torcer? E espera que o outro dê o braço a torcer. Ah, mas eu não estou errado? O outro que está errado? E aí a gente estava lendo uma mensagem logo na nossa abertura ali, né? Olho por olho e dente por dente. Se a gente agir para com os outros da mesma forma que os outros agem para conosco, vai virar um círculo vicioso. E aí tem aquela máxima, olho por olho, e vai chegar uma hora que vai estar todo mundo cego. E sem dente. E sem dente, aí vai ficar meio complicado. Observemos, é a nossa rotina. Eu não preciso me preocupar com o comportamento do outro. E vou confiar na justiça do país em que eu esteja inserida. Estou aqui no Brasil, qual que é a legislação brasileira? Dentro dessa legislação, isso cabe? Cabe, ótimo. Não cabe? Então, ainda não é o momento da gente agir dessa maneira. Vai chegar uma hora, as nossas leis elas vão se aprimorando, sim ou não, gente? Como que eram as nossas leis no passado? Se nascesse uma criança com algum defeito físico, não precisava de muito tempo. Essa criança era assassinada. E se fosse menina, vixe Maria, podia estar perfeitinha. Era assassinada. E hoje em dia? Melhoramos, não melhoramos? Na França, até os anos 70, existia o enforcamento. Hoje não existe mais. Melhoramos ou não melhoramos? O nosso país melhorou. E muito. Como é que o Tiradentes morreu? E depois? Esquartejado. Era 4 cavalos, né? Um em cada extremidade, e aí foi aquela coisa que a gente já imagina. Observemos como temos melhorado. Então vamos fazer o melhor. Aquilo que está ao nosso alcance. Não vamos dificultar a vida das pessoas. Assim como nós não queremos que dificultem a nossa. A gente já tem a nossa carga de tarefas a cumprir. Gente, quem é que não tem uma carga de responsabilidades a cumprir? É bolinho viver nesse planeta? Enfrentando, muitas vezes, algumas dificuldades mais pesadas? Mas cá entre nós, a nossa vida é muito mais fácil do que a vida de muitas pessoas, que a gente sequer presta atenção. E eu vi um documentário contando a história de um rapaz norte-americano que ele nasceu com uma síndrome rara. Uma em cada 100 milhões de pessoas nasce com essa síndrome no mundo. Ele nasceu sem nenhum membro do corpo. Ele não tem os 2 braços e ele não tem as 2 pernas. Aí tem aqueles espíritas, né? Tá vendo? Tá colhendo o que plantou.
Ah, ele já vai julgando a pessoa, imaginando quantas mãos, quantos braços, quantas pernas esse irmão, ele não cortou a vida. Fala, gente, isso pouco importa. E às vezes não tem nada a ver com isso. Nós não conhecemos o histórico dessa criatura. O que está ao nosso alcance fazer? Facilitar a vida dele. E se está tão distante da gente, que ele nos sirva de exemplo. Porque ele, sem os 2 braços, sem as 2 pernas, ele faz muito mais do que muitos de nós. Ele toma banho sozinho, ele tem uma cadeira motorizada, ele dá os pulinhos dele. Gente, eu não tenho habilidade para fazer o que ele faz. Ele entrou para uma equipe de dança, ele dança, ele dá umas piruetas com o tronco e a cabeça, que se eu fizer isso, chamo o SAMU. Observemos, gente. E muitas vezes nós reclamamos por bagatelas. Na nossa existência, nós temos mais motivos para agradecer e para sorrir do que para reclamar. E a gente tem tanta coisa para fazer na nossa vida, a gente tem tanto para aprender e a gente perde tanto tempo crucificando os outros, a gente perde tanto tempo condenando as pessoas. E quando a gente vai lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 13 diz o seguinte para a gente. Tira o óculos de novo. Ele diz, que é um dever para nós a indulgência. O que é indulgência? O que é indulgência, pessoal? A compreensão. Essa bondade é um dever, não é um favor. É uma obrigação que nós temos. Estamos todos no mesmo barco. Estamos todos aqui, como diz o seu José, somos aprendizes. Estamos no nosso processo de aprendizado. E quem nós somos nessa escola? Nós somos aqueles que tiram sarro do coleguinha que não sabe segurar no lápis ainda? Ou nós somos aqueles que auxiliam o nosso coleguinha a aprender a segurar no lápis? Nós podemos fazer essas escolhas e deixarmos a nossa vida muito mais leve. Não atiremos pedra alguma, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nenhuma. Porque Jesus aqui nos faz um convite para que nós possamos olhar os outros com compaixão. A Mara Batista uma vez fez uma palestra aqui na nossa casa, que ela fez a distinção entre pena e compaixão. Porque muitas vezes, quando nós temos pena das pessoas, a gente fala, que dó do fulano, Nós nos colocamos numa posição de superioridade. Mas quando nós sentimos compaixão, nós estamos no mesmo nível que a pessoa. Assim como nós precisamos de auxílio, e precisamos, gente, nós precisamos de auxílio todos os dias. Muitos dos nossos irmãos também precisam de auxílio. O que nós precisamos é treinar os nossos olhos para que nós paremos de olhar exclusivamente para o nosso umbigo e acreditarmos que só nós estamos passando por uma dificuldade. Quando nós nos desprendemos um pouco do nosso ego e a gente expande um pouquinho mais e a gente dá um pouquinho de nós, um pouco mais de compreensão, os nossos problemas eles vão tomando uma outra dimensão. E aquilo que tirava o nosso sono, a gente vai vendo, não, eu vou dando uma outra dimensão para os meus problemas. Por isso, quando a gente fala que a prática da caridade é um santo remédio, é sim um santo remédio. Porque a gente não tem tempo, nem disposição para que a gente possa criticar, nem julgar ninguém. E quando a gente faz isso, da mesma maneira que nós julgamos e criticamos, vamos lembrar lá, nós também seremos julgados e criticados. E a gente está pronto para isso? Não é nada gostoso, Então, aquilo que a gente não quer que façam para a gente, não façamos para os outros. E assim o mundo vai se tornar cada vez melhor. Esse é o princípio do direito, não é isso? Não fazer para o outro aquilo que eu não quero que seja feito para mim. E a gente vai seguindo a vida de uma forma cada vez mais harmônica. Sem pesos desnecessários pela vida.
um colaborando com o outro, sem violência, seja ela física, seja ela verbal, porque palavras ferem e os pensamentos também ferem. Por mais que às vezes a pessoa não esteja ouvindo com os ouvidos físicos, ela sente o dardo energético. Se vocês quiserem compreender um pouquinho mais sobre isso, a gente tem a pesquisa do professor Masaru Emoto, chama Mensagens da Água. E ele mostra como palavras de gentileza, de amorosidade, transformam as moléculas da água em belas moléculas. Moléculas de água que não têm a inteligência que nós temos. E palavras de ódio, de agressividade, muitas vezes fazem até a água apodrecer. E a água não tem a consciência que nós temos. E só um detalhe, nós somos compostos de quanto por cento de água? E fora a consciência que nós temos. E o pensamento não tem fronteiras. Então, por que não emitir amor? Aquele irmão que está em sofrimento, aquele irmão que está em dificuldade, ao invés de nós emitirmos dados negativos de condenação, de julgamento, por mais difícil que seja, que nós possamos emitir mensagens de amor. Emmanuel tem uma outra mensagem que ele diz para a gente o seguinte: muitas vezes a gente lembra da vítima e a gente ora pela vítima. Mas quem ora pelo algoz? Porque cá entre nós, quem precisa de mais compreensão é o algoz. Porque 1000 vezes sermos vítimas do que sermos algozes. Então que nós também possamos lembrar desses irmãos que certamente irão colher os frutos daquilo que está sendo plantado. Não cabe a nós fazermos quaisquer julgamentos. O que cabe a nós é auxiliarmos para que esse mundo possa se tornar cada vez melhor, pelas escolhas que estão ao nosso alcance de serem feitas. Então que nós possamos escolher muito bem pensamentos, atos e palavras, e que Jesus possa nos envolver, nos fortalecer e nos guiar hoje e sempre. Muito obrigada a todos.